convidado hoje é o Sérgio Weiner, além de um excelente profissional. Conheço o Sérgio, acho que já se vão aí uns 25 anos, né? Pelo menos. Uns Daí 25 para mais. Fomos colegas lá no início de carreira de ambos. Os trainees juntos. Exatamente, passamos por poucas e boas. E eu tenho, não é porque eu estou conversando com você, gravando uma entrevista com você, eu tenho o Sérgio como uma das pessoas, como uma referência. Sempre foi um homem de área, com uma não diária, mas de uma vertente comercial muito forte. Você trabalhou na Atlas, né? Foi na Na Otis, elevadores Na Otis. Otis. Eu lembrava que era alguma coisa de elevador, trabalhou também na área comercial, fez um excelente trabalho quando nós fomos colegas na NET, depois teve o desenvolvimento da carreira dele maravilhoso. O Sérgio hoje é CEO da VW, né? Isso. Que é uma empresa com números impressionantes, até tomei algumas notas, fazendo uma rápida apresentação do Sérgio. O Sérgio é graduado em administração pela PUC no Rio Grande do Sul, tem MBA em gestão estratégica pela FGV e em gestão estratégica pelo INSEAD. Passou pela Otis, pela NET, Oi, Globo Cabo, e aí depois da Oi, né? Você começou a empreender e é um empreendedor de Aí eu grande fui para sucesso. Vivo. Você teve na Vivo, né? Voltei para a NET, depois comecei a empreender. Então, e tem uma história de sucesso fantástica. Há quantos anos a VW vem sendo escolhida como a melhor? Agora em março, Ricardo, 12 anos. 12 anos Dia que 8. consecutivamente é escolhida a melhor, né? Destaque, né? Fomos há 7 anos, esse ano fomos ao 8º ano, na verdade, escolhidos como consultoria de telecom do ano por uma revista que se chama, especializada no setor de telecom, auditada pela GV. É a única revista do ramo. Eu brinco sempre que parece ser uma revista séria porque nunca nos cobraram anúncio. Então, esses prêmios de qualidade e tal, às vezes vem com um boleto junto, né? E eles nunca nos pediram nada. Então, nós estamos lá já há 8 anos como consultoria, melhor consultoria na área de telecom. Não, é fantástico, Sérgio, e fica aqui de uma forma bastante transparente e desprovida de qualquer floreio, vamos dizer assim. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Realmente os números foram fantásticos. Eu fui até no site de vocês buscar algumas informações e pelo que você me corrige se eu estiver errando aqui em algum dado, tá? Foram mais de 2.500 projetos até agora. Em quantos anos? Nós temos mais de 300 clientes, né? Quase 400 clientes até então. Se a gente considerar cada FIAs que a gente faz no cliente e o que a gente chama de torre, que é telefonia celular, fixa, móvel, data center, dá mais de 2.500 entregas, né? Mais de 2.500 projetos, com mais de 1 milhão aí de economia para os nossos clientes. Não, então, foi até uma média que eu fiz aqui, pelo que eu peguei de dados do site, mas até antes de entrar nesses números, que são impressionantes, você podia contar para a gente um pouco da trajetória da VW, como ela nasceu, Claro. qual é o principal objetivo dela? Claro. Bom, mas antes disso, Rodrigo, desculpa, Ricardo, eu quero te dizer que a admiração é recíproca, você sabe disso, não é porque a gente está aqui agora, mas a amizade é mais difícil de manter do que casamento, né? Porque casamento tu acaba se obrigando, às vezes tem filhos, às vezes sabe que é caro acabar, você sabe disso melhor que eu, né? Eu estou num já há mais de 30 anos, mas você é mais experiente que eu. E amizade é um negócio que é mais fácil de acabar, né? E você sempre foi e é um grande amigo, uma grande pessoa, e isso para mim é mais importante do que eu vou falar agora, mas também um grande profissional.
Então, para a gente ir em frente, inclusive, eu acho que é importante uma coisa que eu vou te falar agora, essa é uma das referências que eu tenho de empreender. Você começou a empreender antes do que os nossos amigos começaram, antes de eu mesmo começar, e sempre foi um cara que batalhou muito. Eu tenho um lema aqui que eu uso sempre do empreendedor, que eu acredito que é o teu lema também, que é: eu existo porque insisto. Né? Então, é uma coisa que eu penso sempre e sempre lembro de ti quando lembro disso. Mas, indo então à sua pergunta e contando um pouco aí da VAW, a VAW, eu tenho um grande orgulho do início da empresa, principalmente, porque ela foi ideia de um dos sócios que começou, que inventou esse negócio. O nome da VAW vem dos 4 sócios que fundaram. O V é o Francisco Valim, que foi nosso chefe, foi presidente da NET, foi presidente da Oi, foi presidente da Nextel, foi presidente do Serasa Experian. O I é o Ronaldo Abrud, que foi nosso chefe também, presidente da Telemar, presidente do Grupo Pão de Açúcar, da Magnesita, hoje é co-chairman do GPA. O A, o Manuel Amorim, que foi meu chefe na Vivo, foi presidente de Ponto Frio, foi presidente de diversas empresas. E o W sou eu, Sérgio Weiner, que fui diretor de comercial de quase todas as operadoras. O Manuel foi meu último chefe enquanto executivo, e isso em 2007, na verdade. Eu fui demitido da Telefônica, o Manuel tinha sido meu presidente lá, saiu 6 meses antes de eu sair, estava presidente do Ponto Frio, e no dia que eu saí, que eu fui demitido, ele me ligou. Eu estava indo, a família morava em Porto Alegre, eu trabalhava em São Paulo, estava indo para o aeroporto, ele me ligou: Sérgio, eu tinha sido demitido há 30 minutos. Né? Sérgio, soube que você saiu da Telefônica, da Vivo, e queria te convidar para abrir um negócio. E eu tinha sido executivo a vida inteira. No início da vida, meu pai sempre foi empreendedor, tinha uma madeireira com meu pai, uma madeireira com um amigo, mas na vida adulta, vamos dizer assim, eu sempre fui executivo. E aí eu respondi para ele e disse: olha, Manuel, se não for para abrir uma pousada, eu topo qualquer coisa com você. Nós temos um amigo em comum, depois eu vou te falar o nome, que tinha aberto uma pousada recentemente, tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha. Você vai lembrar, foi nosso chefe também. E aí eu disse: se não for para abrir uma pousada, eu estou contigo. E aí ele disse: ok, depois a gente fala. Ele me deu uma semana para acalmar. Perder o emprego não é uma coisa fácil. Ele me deu aquela semana para eu botar os pés no chão, me ligou de novo e eu disse, e me explicou a ideia. Na época ele era presidente então do Ponto Frio e tinha sido procurado por uma empresa, uma multinacional, que focava em redução de custos de forma geral, de forma genérica, e cobrava só no success fee. Né? Você imagina o meu medo, né? A minha confiança e o meu medo, porque ganhar no success fee num país onde os contratos não são a coisa mais bem respeitada, né? Eu tinha realmente bastante medo, mas resolvi encarar. E eu tenho uma sócia na vida pessoal que você conhece, que é uma pessoa fantástica. Em todas as minhas dificuldades, eu brinco que ela é o meu analista de Bagé. Ela não me apoia, ela não me faz carinho, ela me obriga a levantar em frente. Né? E essa vez ela fez a mesma coisa. A Fernanda me disse: não, nós vamos, e vamos. Eu acho que a ideia é ótima, e tu não nasceu para ser executivo a vida toda, tu tem a veia de empreendedor, e nós vamos juntos, vamos para São Paulo. E eles moravam em Porto Alegre, e a empresa tinha que ser aqui, não tinha sentido abrir esse negócio fora de São Paulo. E aí a gente começou, na época, só eu e o Manuel. Na verdade, o Manuel era um investidor, eu estava tocando o negócio, tinha contratado um engenheiro, e fiz um business plan, montei a estratégia do negócio,
E aí a gente perguntei para ele, Manuel, para onde é que nós vamos tentar o primeiro cliente? Ele disse, nós vamos no Experian tentar com o Valim. O Valim ainda não era nosso sócio, era só eu e o Manuel. Eu esqueci de contar uma coisa. Antes de ir para a Telefônica, eu era diretor da NET, o Valim era meu chefe. E o Manuel tinha me convidado para ir para lá, eram concorrentes diretos. E eu larguei a NET e fui para a Telefônica. O dia que eu fui para a Telefônica, eu recebi um recado do Valim dizendo que ele nunca mais ia falar comigo. Nossa. Não, isso foi verdade. E também um amigo nosso em comum, também foi nosso chefe, que me deu o recado. O recado foi mais pesado que esse, mas eu estou simplificando. 1 ano e meio depois, então, eu fui bater na porta dele junto com o Manuel, que foi a pessoa que me tirou da Telefônica, só que os dois eram muito amigos, né? E o Valim topou a gente fazer o projeto lá na Experian, foi um sucesso. Na época não tinha a passagem, né, de números, quer dizer, você não tinha... Se você cancelava um contrato com uma operadora, seja de um 0800, a portabilidade não existia ainda. Então, era um projeto que era mais complexo, porque para alguém aceitar sair de uma operadora e ir para outra, tinha que jogar fora todos os cartões de visita que tinha, todos os materiais impressos que tinham, porque não levava o número junto, falando em celular. E a gente conseguiu, o Serasa tinha feito uma negociação recente, e mesmo assim a gente conseguiu mais de 20% de redução após a redução que eles fizeram. E a gente terminou o projeto e o Valim disse, eu quero ser sócio de vocês também. E aí eu falei para os dois, falei, por mim, maravilha, mas aí eu também quero meu terceiro ex-chefe como sócio, que era o Ronaldo, e aí nasceu a VAW. Né? No início... Como? Que história bonita. Aí no início a gente veio então para São Paulo, eu, a Fernanda e os meninos. A VAW eu morava num flat, a VAW era na sala tinha o quarto e a sala do flat, a VAW era na sala do flat. Te confesso que empreender não é fácil no início, você sabe disso. Eu várias vezes fui para o banheiro deprimido, chorando, dizendo o que eu estou fazendo, o que eu fiz, trazer minha família para São Paulo, uma cidade difícil, grande, na época mais violenta que Porto Alegre, e não era fácil. Mas hoje eu espero que Deus me abençoe e que eu nunca mais volte a ser executivo. Né? E não é só porque o negócio deu certo, mas como a Fernanda disse para mim lá no início, eu não nasci para ser executivo, eu nasci para ser empreendedor. Eu gosto do risco, eu gosto de aprender quando eu erro e gosto da recompensa quando eu acerto. Então, eu acho que esse é o espírito do empreendedor. Você sabe que tem uma coisa relacionada não ao empreendedor, mas a forma com que o empreendedor é visto, porque todo mundo pega um snapshot instantâneo do teu momento atual. Depois de ter passado lá por ser despedido, de apostar num... Enfim, todas as dificuldades, para não criar um floreio aqui. Uma coisa é olhar você, teus sócios, e o resultado do negócio que vocês construíram hoje. Outra coisa é ter vivido tudo o que vocês passaram, não devem ter sido poucas coisas. Você está contando o início e nessa estrada tem muito buraco. E as pessoas têm essa ideia, essa visão errônea de que agora eu vou virar o Zuckerberg ou vou virar o Sérgio Weiner. E não é assim, é um processo. Ao longo Nossa, são tantas variáveis. Como você falou, e pegando carona, sabe quantas vezes a gente vai para a cama ou para dentro do banheiro com vontade de chorar e depois sai inteiro de lá porque não pode transparecer isso, né? Isso é empreender. As pessoas têm uma ideia muito romântica do que é empreender. Empreender é bom, é muito bom, mas é um caminho longo. Pegando carona até no início, né, dessa história bonita, eu queria trazer os números que eu levantei lá no site, que você já até falou, em torno de 900 mil, mas são impressionantes mesmo. Mais de 2.500 projetos, com uma economia, ao longo da história de vocês, de 2,25 bilhão de reais. Né? Isso
Eu peguei aqui a redução média de custo, que são 36% nos projetos, isso dá uma média por projeto de 900 mil. Que é um número monstruoso. Quem olha no site da ViaW e vê os clientes, o porte dos clientes, tem uma aderência a imaginar que são empresas muito grandes, muito robustas e que esses valores são assim. Aí eu colo numa outra coisa, que aí eu já emendo a pergunta, por que custo de telecomunicações é tão caro no Brasil e por quê? E eu, por experiência própria, te trago isso, porque eu já algumas vezes tentei levar a ViaW para um grande call center, para a própria, não tem por que esconder, para a própria Toyota, e sequer uma reunião de briefing com uma empresa que se propõe a trabalhar por success fee, diz assim, teu risco é zero, deixa eu viver onde eu tenho a economia, depois a gente tem um contrato, depois você pode até nos falar como é a remuneração ao longo do período de entrega do contrato, mas por que tanta resistência? Em resumo, a pergunta é, por que o custo é tão alto de telecom no Brasil e por que tanta resistência nas empresas em promover 2,25 bilhão de economia num universo de 400 clientes? Bom, deixa eu te fazer a primeira resposta, essa é a mais fácil, ou é menos dolorida. É tão caro porque a gente não tem um modelo de concorrência de verdade. O modelo de privatização de telecom no Brasil foi bem planejado, mas não foi tão bem executado, porque passados aí décadas, a gente continua com várias regiões onde você não tem uma oferta, uma empresa que te oferta, né? Todo o conceito das espelhinhos, então, de verdade, não funcionou. A única espelho que funcionou no Sul foi comprada pela Telefônica, né? A GVT. Então, realmente, não tem concorrência. A concorrência, em tese, é pequena, né? Ou era pequena, hoje ela já começa a ser um pouco melhor. Carga tributária é absurda, né? E isso, qualquer serviço e produto que tu combina uma carga tributária alta e baixa concorrência, o preço é o que acontece aqui. Então, não tem milagre. A segunda pergunta, Ricardo, aí volta um pouco para aquela questão do empreender, né? O que a gente tem de diferente? Eu vou começar a resposta pelo final, tá? O que a ViaW faz de diferente do que um executivo responsável por um custo de telecom faz? Por que a gente pode contribuir mais e por que a gente ousa ser remunerado só no sucesso, 100% no sucesso, só realmente depois da entrega, nenhum centavo antes? Justamente, e aí eu acho que as duas perguntas são ótimas juntas, porque elas se complementam, justamente porque o modelo de telecom no Brasil faz com que não se tenha preço. Você sabe quanto você gasta por mês no seu celular, mas o que você tem de benefício disso? Qual é o preço que você paga? Não o custo, não o valor total, né? A última vez que a gente levantou, tinham mais de 1.000 precificações diferentes por mesmo serviço, que é voz e dados. Não tem nada além de voz e dados, né? Claro, tem o serviço, tem a qualidade, mas a entrega é voz e dados. Então, eu garanto que se a gente comparar a minha conta com a sua e com qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo, as nossas contas vão ser diferentes. E a gente não sabe pelo que a gente está pagando, a gente sabe quanto paga, mas não pelo quê, né? Via de regra é isso. E aí entrou esse conceito novo de ilimitado e tal, que não é verdade, porque se fosse ilimitado, todo mundo pagaria R$100, que tem planos ilimitados a partir de R$100, e todo mundo teria ilimitado, mas não é, tem ilimitado de R$100, tem ilimitado de 200, tem ilimitado de 1.000, então não é exatamente assim que funciona, né? Então, por que a gente faz diferente? Porque a gente sabe o quanto o mercado está cobrando, quanto está sendo pago. Nós temos NDA com todos os nossos clientes, a gente respeita isso, mas a gente sabe, a dinâmica da negociação é diferente. A dinâmica, você falou lá no início que eu tenho uma veia comercial forte, é a verdade. Mas na ViaW a minha veia é muito mais de compras, muito mais de procurement, e a veia da ViaW é essa, do que comercial.
Porque o que a gente sabe fazer de melhor é ter informação que o nosso cliente não tem, do quanto qual é o custo permissivo permitido pelo que ele precisa. Tem muita gente que é sobrecomprada, compra mais do que precisa. Se você comparar empresas do mesmo setor, na mesma região, apesar da concorrência não ser muito grande, os preços são diferentes. Então, nós temos essa informação, né? E a gente conhece as operadoras, sabe como funciona, como que ela precifica, e isso muda a dinâmica da negociação, né? E aí vem a questão de, pô, mas por que é tão difícil o cliente entender? O executivo, via de regra, ele tem muito medo de perder o emprego. Como a gente falou lá no início, não é uma experiência boa. A gente sabe o quanto isso é impactante na vida. E quanto mais alta seu cargo, quanto mais alto, melhor a sua remuneração, mais difícil você conseguir um emprego novo, né? É o funil, é assim que funciona. Então, o executivo tem medo disso. E muitas vezes ele acha que a gente vai expor uma incompetência dele, o que não é verdade. Porque, de novo, o que a gente tem de diferente? A gente tem uma informação que ele não tem. Ele não sabe quanto que o mercado está cobrando pelo serviço que ele compra. Então, tanto que, normalmente, depois da gente fazer os projetos, muitos executivos que vão para outras empresas nos chamam, porque ele entendeu que a gente não compete com ele. Até porque ele está chegando numa empresa nova que quer mostrar serviço. Exatamente. Então, isso acontece. A gente vê casos, inclusive, aí entra bem na tua área, onde a insegurança é tão grande que, às vezes, você está indo muito bem conduzindo um projeto com um gerente, um CIO e tal, e vem um vice-presidente e diz, pô, se eles conseguirem reduzir, eu vou te demitir. Eu já ouvi isso em empresas, né? O cara parece que está torcendo contra o negócio dele. E aí você tem que contornar isso tudo, tem que explicar que não é assim, que o executivo dele está colaborando com a empresa porque ele está trazendo informação que ele não tem. E aí eu pergunto, olha, você não contratou, não sei se uma grande consultoria, vamos falar McKinsey, Accenture, qualquer uma delas para te ajudar na estratégia? Você é responsável pela estratégia do negócio. Você nunca chamou uma empresa dessas para te ajudar na estratégia? Normalmente eles chamaram, né? Eu digo, mas é porque você não conhecia de estratégia, então teu chefe tem que te demitir, porque se você não conhece de estratégia, tem que chamar. Não, é porque eles têm referências de outro lugar. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente traz. A gente traz informação, referências que não tem como você ter aqui dentro. Comprar telecom não é como comprar óculos, caneta, frete, que você vai numa página da internet e você compara tudo. Então, essa é a grande diferença. E é isso que a gente agrega. E realmente, o que você falou é verdade. A nossa maior empecilho, a nossa maior dificuldade é o executivo, que às vezes é frágil, às vezes é inseguro. Mas a gente aprendeu um pouco a mudar isso. A gente aprendeu com um grande banco, foi nosso primeiro cliente. Eu não posso, infelizmente, falar o nome do banco, mas se entrar no nosso site você vai ver e vai ver aqui qual é o maior que a gente já fez. E aí o vice-presidente que nos contratou, esse banco gastava 80 milhões de reais por mês em telecom. E o vice-presidente que nos contratou, o projeto estava demorando, entrou numa reunião e disse, olha, quanto é que a VAW está dizendo que consegue reduzir? Na época não foi um dos nossos projetos mais relevantes em termos de percentual, mas em termos de valor era. A gente estava com uma projeção de reduzir 25% a conta deles, 20 milhões por mês. Aí ele perguntou para as pessoas que estavam na reunião o seguinte, olha, 20 milhões por dia dá uns 600 mil reais, que a gente está falando aqui, 650 mil reais por dia. Quem aqui nessa sala tem alguma coisa para fazer pelo banco que vá trazer mais de 650 mil reais hoje? Ninguém levantou a mão. Ele disse, então, assim, nós vamos focar no projeto para fazer reduzir. E a gente não toma tempo do cliente, isso é o mais impressionante. Nós fazemos tudo, só que a gente não decide pelo cliente, porque é um assunto sensível, né? Telecom, hoje ninguém vive sem isso. Então, o cliente tem que estar confortável com a decisão. E ele não é obrigado a ir no fornecedor de menor custo ou na opção de menor custo. Ele é obrigado a ir no custo que for conveniente para ele, com a qualidade que for conveniente para ele, e a gente mostra
isso e a decisão é dele, né? Então, não tem muito sentido. Agora, uma coisa que eu acho que é importante falar também, Ricardo, realmente a gente tem, a maioria dos nossos clientes são empresas grandes, mas a gente não tem preconceito, viu? A gente trabalha para quem precisar. Eu até tenho uma pergunta, e eu não queria perder, porque essa pergunta é relacionada a um cliente menor, mas eu não queria perder o gancho, porque disso, nessa fala, que não é uma opinião, é um fato, né? Do que se processa em termos de profissionais, até de alta gestão, quase que se sabotar quando podia fazer alguma coisa. E agora vem uma pandemia, para tudo. O Brasil está se falando em recessão, mas está, ao meu ver, se as coisas continuarem da forma com que estão, e aqui eu não debato política, não debato economia, eu debato o futuro dos negócios, eu dou palpite, mas procuro ficar navegando sempre na minha praia. E a minha praia me diz o seguinte: a gente está indo para um processo ou de uma recessão muito profunda, quase chegando a uma depressão. As empresas, elas não vão ter de se reinventar, elas precisam se reinventar. E hoje eu gravei uma entrevista antes de você no meio da tarde, e o Augusto Pinto, que ele é um dos sócios de uma grande empresa de comunicação, ele usou uma analogia fantástica, que eu vou até tomar liberdade de colocar na nossa conversa aqui, porque eu acho que ela desenha bem o que eu estou querendo dizer. Ele disse assim: Ricardo, na Segunda Guerra, quando ia cair uma bomba lá em Londres, tocava uma sirene, o executivo, ele se referiu ao executivo como de forma figurativa, né? Ia até o bunker, ficava lá no bunker, lá, tomava seu uísque, daqui a pouco tocava a sirene de novo, ele saía e voltava para a sua vida normal. O que está acontecendo, a minha visão sobre pandemia agora, é que tocou a sirene, o japonês entrou no bunker, não no centro de Hiroshima, mas nos arredores de Hiroshima, tocou a sirene de novo, e ele saiu e só tinha cinza. É uma forma de ilustrar, mas de que as coisas são diferentes. Por que eu estou fazendo esse filme? Tentando contextualizar tanto dessa forma? Porque, ao meu ver, empresas como a sua são empresas que tinham que ter demanda reprimida na porta. Vocês não precisariam procurar clientes, os clientes é que deveriam estar fazendo fila na porta, não só porque vocês são bons, é que o produto que vocês entregam, no formato que vocês entregam, representa, você acabou de citar um exemplo, representa milhões. E esses milhões podem ser melhor alocados num investimento, em pessoas, numa melhoria de serviços. É dinheiro que está saindo pelo ralo. E aí vem aquela coisa: por que nessa dinâmica de negócios, fora a questão do medo do executivo, por que se tem tão pouca percepção do valor que isso traz? Essa é a pergunta que solucionaria a minha vida, dos meus netos, dos meus bisnetos. Se eu conseguir essa resposta, eu vou ficar só entregando projetos aqui, que é o que a gente faz de melhor, né? Mas, assim, de novo, eu acho, juntando aí os dois assuntos, né? Primeiro, respondendo a sua pergunta, o ser humano é uma obra incompleta, né, Ricardo? Então, a gente, muitas vezes, essas mesmas pessoas, e foi o que aconteceu nesse mesmo exemplo que eu te dei, isso acontece muito, e aí eu vou me permitir, eu vou apanhar de alguns amigos nossos, mas é uma característica principalmente nossa lá do Sul, dos gaúchos, né? Uhum. Que é ficar pensando enquanto o outro está ganhando, não enquanto ele está ganhando. Então, tem aquele lado da insegurança e tem esse lado que não é inveja, mas oxa, então, naquele exemplo que eu te dei, quem é que vai fazer alguma coisa aqui que vai dar mais de 550 mil reais por dia? Teve um sujeito lá que disse: pô, mas então nós vamos pagar, se a ViaW está nos cobrando, não interessa o percentual agora aqui, mas que fosse 10% da economia, nós vamos pagar 55 mil reais por dia para a ViaW? Né? E esse mesmo vice-presidente virou e olhou para ele e disse o seguinte: olha, você tem razão, nós temos que fazer a ViaW ser nosso cliente, eles vão ganhar dinheiro, nós vamos ganhar mais, mas eles vão ganhar dinheiro, então vamos chamar ele para ser nosso cliente em vez de parar de
ganhar os nossos 500 mil líquidos aqui. Então, a questão é essa, né, Ricardo? Será que é muito do latino isso? Muito da cultura do... Não, eu não, assim, Ricardo, deixa eu te falar assim, ó, quando eu faço a proposta de, assim, é difícil, mas quando eu faço a proposta de valor em São Paulo, 70% de quem a gente aborda, ele diz, pô, bacana, vamos ganhar dinheiro junto. Né? Quando a gente faz a proposta de valor mais lá para o sul, o pessoal pensa, puxa, como é que eu faço para ele ganhar menos? Né? Ou então, não vou fazer para ele não ganhar. E aqui a gente tem, os outros 30% aqui em São Paulo funciona assim também. O pessoal tem essa dificuldade. Ele junta a insegurança com essa questão de ficar avaliando qual é o ganho do fornecedor, né? Dá problema. Mas a gente nasceu em 2008, né? Talvez a pior crise dos últimos tempos antes dessa que a gente está vivendo agora, ou que vai viver agora. E crescemos nesse ponto também. Mas isso não faz com que tenha uma corrida de gente na nossa porta. Tem executivos mais inteligentes que sim, que vêm e que a gente acaba realmente tendo um pouco mais de demanda, mas infelizmente você tem razão, não é assim que funciona. Agora, eu acho que é culpa, e de novo, volto aí, eu acho que dentro da tua área de atuação, é culpa da gestão. É culpa de quem deixa essa gente insegura, quem não dá capacitação para ter um racional de longo prazo, de sobrevivência da empresa, que é o que você está falando, e às vezes é um racional de ganho imediato. Né? Assim, eu em todas as minhas os meus melhores professores de administração, de estratégia, seja na PUC, seja na FGV, seja lá em Fontainebleau, lá no INSEAD, sempre me disseram o seguinte, sempre me perguntaram o seguinte, né, o que é mais importante para a empresa? E 70%, 80%, 90% de quem estava fazendo os cursos comigo dizia que era o lucro. E quem acertava é quem dizia que o mais importante para a empresa é a continuidade, a perpetuidade. O lucro é consequência. Então, quando você muda a cabeça e começa a entender que o importante é continuar existindo, e é óbvio que para continuar existindo tem que ter lucro, né? Mas continuar existindo é mais importante do que o lucro imediato, você entende que é importante se contratar uma empresa que pode te ajudar com informação, ensinamento, conhecimento que você não tem, seja uma Via W para ajudar nos custos de telecom, né? Seja a sua empresa para ajudar em comportamento, liderança, em entender como as coisas, como as cabeças funcionam, né? Ou como direcionar isso. Mas essa é a dificuldade, né? Essa é a dificuldade. Você sabe que eu tenho até para dividir em duas ocasiões muito claras, muito específicas, eu vi dentro de clientes meus um grande call center que eu falei e o outro a própria Toyota. E quando eu estava visitando umas concessionárias, eu não gosto muito dessa história do este é o teu trabalho, ficar dentro da caixa. Eu acho que toda vez que a gente pode contribuir, seja com uma observação, uma vez eu fui visitar, até para ilustrar isso, fui visitar uma indústria no interior de São Paulo que fabrica esses chicotes para a indústria automotiva, chicote para ligar sistema de som, enfim, toda a parte elétrica do carro. E eles estavam com uma campanha interna dentro da fábrica que era evitar desperdício. E eles contaram antes de fazer a visita no chão de fábrica. E aí eu comecei a passear pela fábrica e toda vez que eu via lá um cabinho, um conector, eu abaixava e botava na caixinha. Eu abaixava e botava na caixinha. Eu disse, pô, Ricardo, eu mal te contei um negócio aqui, a gente está há meses tentando pedir para todo mundo colaborar, eles estão colaborando, mas você mal chegou e já está fazendo. Isso é uma questão só de tomar consciência e participar. E aí eu estava num cliente e estava lá olhando, sempre passando lá para fazer meu trabalho, visitando o cliente, aí eu passava e olhava a área de estoque, né, onde tinha as peças.
E comecei a ver um monte de caixa, pallet, óleo queimado. Aí eu olhei, fui no financeiro e disse, vem cá, como é que é o descarte disso? Ah, isso aí a gente paga X mil reais por mês para uma empresa, de acordo com as normas que a gente tem da empresa, vir, coletar isso e dar o descarte correto. Eu disse, por que a gente não tenta trocar esse insumo, porque isso é matéria-prima? Não vamos ganhar dinheiro com isso. Nós vamos parar de deixar de pagar, que é mais ou menos o conceito que vocês têm. Ah, não, 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 isso a gente não pode fazer. Ok. Como não, supostamente não era só uma observação, deixei quieto. Aí eu disse, olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa, chama Via W, que faz isso, isso e isso. Pelos dados históricos dele, a gente vai estar fazendo aqui uma economia que beira 1 milhão. Só nesse grupo de concessionárias, beira 1 milhão em um ano. Isso só olhando assim, por cima da nada. Ah, isso a gente já fez. Mais do que uma reclamação ou qualquer coisa, essa história, mais do que você está contando, é para trazer uma provocação assim. Será que essa pandemia vai abrir os olhos para o desperdício? O Brasil é campeão em desperdício, em ineficiência, em falta de eficiência, em falta de produtividade. Ricardo, Qual é teu exercício de futurologia? Não, mas eu costumo ser otimista, mas eu sinceramente acho que não. Acho que não, porque assim, a gente não está sofrendo, né? Vamos falar a verdade. Eu não estou falando do meu caso, do seu caso, estou falando mesmo do Brasil em geral. A gente sim, vai passar por uma recessão, vai ter sofrimento, vai ter desemprego, mas isso está muito longe de ser uma guerra, né? Isso está muito longe de ser o que se passou, seja no Japão, seja na Europa, onde o desperdício não é tão grande quanto é o nosso aqui. E lá, sim, eu tenho essa história em casa. Meu pai fugiu da guerra, ficou 2 anos vagando pela Europa antes de vir para o Brasil, com os pais dele. E o meu pai não era incrível, assim, ele tinha uma dificuldade que ele chegava a ter toque de não deixar comida. Nós íamos num restaurante, somos 7 irmãos, com as 7 esposas e os dezenas de netos que ele já tinha, e ele não saía do restaurante enquanto ele não comia tudo que todo mundo deixou no prato e tudo que todo mundo deixou no copo. Ele fazia isso. Uhum. A gente, obviamente, que aprendia com o tempo e aprendeu a não deixar para não fazer ele passar mal, porque ele passava mal, mas não deixava sobra, né? Mas por quê? Porque aconteceu com ele isso que você gostaria que acontecesse conosco. Quer dizer, gostaria não, eu entendo que não é o seu desejo, mas ele aprendeu. Mas a gente não vai passar por isso. A gente não tá, o Brasil não vai passar e o mundo não vai passar por uma crise deste tamanho que seja suficiente para se ter esse aprendizado. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que não vai, acho que a gente não vai aprender. Infelizmente, deveria uma oportunidade de aprender isso com muito menos sofrimento do que uma guerra de verdade, do que um problema de verdade. Então, eu acho que não vai ser por aí. Eu acho que sim, as empresas vão aprender um pouco, mas nesse ponto eu não sou otimista, não ao ponto de mudar o mindset de trabalhar pelo A longo força não prazo. vai ser suficiente para romper uma coisa tão enraizada. Eu não acredito, infelizmente eu não acredito nisso. Acho que a gente não Você tem essa sabe, cultura. você sabe que eu estava lendo, um pouquinho antes eu estava fazendo um estudo dos últimos 100 anos, em termos de comportamento, porque a minha aposta é que ia ter um estouro de bolsa semelhante a 29. Isso muito motivado por causa das empresas como Uber, Airbnb, essas empresas que são gigantescas, têm uma valoração de mercado gigantesca e não dão lucro nunca. Em algum momento a empresa tem que dar lucro, porque senão a conta não fecha. Você não vai ficar recebendo rodadas de investimento indefinidamente. Assim como a China também não vai crescer a 2 dígitos ou a 8%, 7%
anos e anos e anos, um dia estoura, um dia chega na tampa da panela. E eu, nesse estudo, eu estava estudando, não estava apostando, estava estudando a possibilidade, porque eu estudo padrões, né? Então, quando os padrões repetem, eu queria ter a bola de cristal de dizer exatamente, ó, vai repetir o padrão esse ano no mês tal, no dia tal, mas não tem. Mas eu estava vendo toda a parte de comportamento do final do século XVIII para o início do século XIX, chegando à crise da Bolsa de 29. E depois as consequências que isso tiveram e o quanto os loopings aconteceram. Então, em 29, aí depois você teve a Primeira Guerra, aí vem 29, aí passam mais umas 3 décadas, 4 décadas, aí você tem uma Segunda Guerra, e agora esticou mais esse espaço. Bom, estou falando tudo isso porque eu estou apostando que muita gente, talvez não todo mundo como nós gostaríamos, para ter uma mudança de comportamento que fosse benéfico, porque traz benefícios para todos. Mas eu acho que muitos de nós vão ter que aprender a viver como os nossos avós, né? Porque, como você bem estava colocando, teu pai, teu avô, o pai do teu pai, que viveram esses momentos e sabem que você tem que ter uma reserva, criar um colchão, e muitos deles guardavam dinheiro no colchão, né? Essa página negra, triste na história da comunidade judaica, onde tomaram todos os bens que tinham nas casas, o nazismo tomou, enfim, não vou entrar nessa seara política, mas eu tenho uma simpatia muito grande pelo povo judeu, porque a vida inteira, desde o tempo do Egito, só lutou para ter seu próprio espaço. Mas o fato é que a gente precisa viver, aprender a criar, ter economia, pensar no futuro, planejar, não só planejar, mas executar, sair um pouco das distrações. Eu estava falando com outras pessoas e disse, a gente está chegando ao absurdo de muitas pessoas, e aí a gente não está falando da maioria da população, mas está falando de uma parcela significativa da população que anda com um iPhone de R$11.000 no bolso. É R$11.000. Esse é o preço praticamente de 3 notebooks que você pode botar na frente de uma pessoa para ela produzir. Então, essa questão de valor, de valor e valores, está muito deturpado. Você pegar, por exemplo, todo mundo adora andar de Tommy Hilfiger ou de usar Nike, mas está pouco se preocupando se é um chinês comendo morcego que está lá fabricando aquilo a baixo custo. Esse negócio de escala nesse sentido, produzir para ter um preço menor para vender para mais pessoas. Aí eu engato nessa pergunta aqui. No teu caso, que é completamente o oposto disso, onde escalonar significa trazer mais benefício, criar mais valor, é tão difícil assim escalonar esses projetos de economia, de eficiência, de produtividade? A execução do projeto, não. Mas, de novo, convencer o cliente aí entra bem no que você está falando, que é essa falta de cultura sobre esse assunto especificamente, sim. Muitas vezes a gente tem que começar o projeto e o cliente, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só dessa filial aqui, só para testar. Aí a gente explica. Não é assim que funciona. Não é, você vai ter um ganho muito menor. Então, não vale a pena nem para você, nem para nós começar dessa maneira. Mas as pessoas não têm realmente essa cultura, não têm realmente esse entendimento. Então, isso acaba sendo até uma coisa que dificulta. Né? E eles lutam contra a realidade, porque isso é óbvio, que a escala te traz poder de negociação. Mas a maioria das vezes realmente é mais difícil. Quando você cai na mão isso não de é alguém mais... percepção de valor, Sérgio? Eu te pergunto isso porque a segunda rodada de empreendimento que vocês fizeram foi com um app, né? Como chama o app mesmo? Meu plano. Meu Plano. E eu entrei, testei o app, achei bem bacana. Mas quando você percebe o valor
quando ele vem para uma escala menor, né, como você falou, numa filial, quando você vem para um valor menor, por exemplo, quando eu peguei o meu plano, dava uma economia, que é uma economia boa. Você tem que multiplicar sempre por 12, né? Que é os 12 meses do ano que você paga, não multiplicar o quanto que é a parte. Senão é raciocínio de parcela. Vou comprar o carro porque a parcela é R$ 500. É uma coisa estúpida, né? Mas a percepção de valor ainda dá, isso daria, sei lá, um aparelhinho de som. Será que não é percepção de valor? Como mudar essa percepção de valor? Fazer com que seja mais parecido com era o teu pai ou o teu avô, sabe? Meu pai. Não levantar da mesa enquanto não terminou a comida, senão é desperdício. Mas eu não sei, Ricardo. Eu acho que é difícil e acho que não é para uma geração, no nosso caso aqui. As pessoas, como você disse, elas não têm essa percepção, tanto que é mais bonito ter um iPhone de R$ 11.000 ganhando R$ 6.000 por mês. E aí o cara parcela em não sei quantas vezes, deixa de fazer alguma coisa que ele gosta porque ele quer uma vez por dia ou 10 vezes por dia, não interessa, tirar o iPhone do bolso e mostrar que tem. Agora, como está indo o meu plano? O meu plano está indo bem, a gente vai relançá-lo mais 90 dias, a gente não fez... Relançá-lo não, porque na verdade ele estava em... A gente nunca fez nada de mídia, nada de divulgação dele, e esse tipo de coisa, de aplicativo, tem que funcionar baseado em intensivamente divulgação. A gente tem hoje deve ter uns 250 mil downloads, só orgânico, né? Mas por que a gente demorou tanto com isso? Porque a gente teve que repaginá-lo, a gente teve que entender um pouco mais como funciona o mercado de pessoa física, o varejão da operadora, e resolver alguns problemas que a gente no início não imaginou que ia resolver, que é uma dificuldade do mercado de telecom como um todo hoje de atender o seu cliente. Então, o aplicativo, o que ele faz? Ele vê o seu consumo e te diz, olha, Ricardo, você hoje gasta R$ 500 por mês. Você podia, com o mesmo consumo que você tem, gastar 300. Você pode trocar de operadora ou não trocar de operadora. Se trocar de operadora, você tem que comprar um chip novo. Se não trocar, você tem que trocar o seu plano e está aqui a opção para fazer isso. Por incrível que pareça, a maioria das operadoras não tem um e-commerce de verdade. Eles têm um front-end, mas eles não têm uma operação automatizada. Então, a gente acabava tendo uma dificuldade, porque a gente mostra para o cliente o que ele pode fazer para entregar, era impossível, ele tinha que ir na loja. Né? Então, você imagina, e era uma dificuldade, é uma dificuldade hoje, se você programar, você googar aí o nome de qualquer operadora, por incrível que pareça, você não vai parar na página da operadora, você vai parar na página de um dealer, alguém que vai fazer intermediação para vender, porque ele tem que fazer toda a operação de física do negócio acontecer. E não é só a entrega. Né? Tem que entregar, tem que ativar o chip, tem que fazer funcionar, tem que ver o crédito. E isso não é automatizado ainda. Né? Então, a gente teve que refazer esse processo todo. E como que é a relação de vocês? Agora eu vou falar de uma forma muito leiga, tá? Você me corrige à vontade, porque eu vou estar falando de forma leiga. Mas imagina assim, vocês são uma empresa que supostamente, entre aspas, vai lá e tira a receita de Isso uma mesmo. telecom. Mas você depende de um relacionamento com ela para que você faça a entrega, porque tem que estar sempre a par dos planos. Tem que ter, de alguma forma, tipo, eu tenho que ser amigo do meu melhor inimigo. De uma forma grosseira seria isso. Né? Como que é o relacionamento com as telecoms? É assim, é exatamente como você falou. Não é um relacionamento fácil, mas é um relacionamento de respeito. Até porque, em alguns casos, eles perdem receita, em outros, ele pode capturar um cliente novo. Então, a gente já teve bem mais dificuldade do que hoje, quando o executivo das operadoras era uma pessoa com menos capacidade de ver de longo prazo. Volta ao mesmo problema que a gente está falando, que eu acho que é o pano de fundo para tudo isso.
é o imediatismo, né? Então, ele, pelo lado do executivo da operadora, ele dizia, pô, esse cara está tirando a minha receita porque está fazendo o meu cliente pagar menos. Mas o cliente pode ser de outra operadora e querer vir para ele, né? Então, isso ele pode agregar receita com essa prática. Se ele tiver um preço competitivo e uma qualidade, ele vai agregar receita. Não é o trabalho da ViaW que faz ele perder receita. O que faz ele perder receita é ele não ter a qualidade e não ter o preço de mercado, né? Então, mas a visão é essa que você falou. A visão do executivo era, hoje já não é mais tanto, nesse ponto. E tem uma outra coisa, a gente acaba fazendo e trazendo para as operadoras hoje receitas também de outras coisas que eles não tinham. Eles começaram também a mudar o negócio deles. Eles começaram a investir no mundo digital, em data center, em outros serviços que a gente acaba incorporando no nosso portfólio e trazendo para eles a possibilidade de negociar isso com os clientes. O cliente era cliente de outra empresa, não abria para eles, e quando a gente entra, nosso processo é transparente, completamente correto, comparativamente, a gente traz todo mundo. Aí ele passou a ser um player também de outros serviços que faz ele agregar valor financeiro, né, receita, para o negócio dele, né, que é o sonho das operadoras, porque eles não podem ficar imaginando que vão passar o resto da vida vendendo voz, né, que praticamente não existe, e vender só dados, uma commodity que a gente sabe que tem uma necessidade de investimento grande e tal, eles precisam diversificar. A gente acaba ajudando eles nesse ponto também. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu entrei na Telemar em 99. Foi no primeiro ano de privatização da Telemar. E logo que eu entrei, eu comecei a cuidar do que viria a ser o 31, né, o longa distância. E a gente montou muito plano lá no início, porque tinha tudo por fazer, né? Estava saindo aquelas teles estatais para um modelo privatizado. E uma coisa que me impressionou muito naquela época, quando a gente estava preparando para o lançamento do 31, o DDD da Oi hoje, né? Foi que os sistemas de bilhetagem não estavam, pelo menos naquela época, não sei se ainda é assim em algumas ou não, mas não estava preparado para bilhetar o consumo real. Ele fazia fração. Ele fazia a cada segundos do ciclo, ele bilhetava em 15, em 30. Se você parasse em 32, ele te bilhetava em 45. Ou se você parasse de falar em 46, ele te bilhetava 60 segundos, um minuto. Como está hoje? As teles estão bem estruturadas em forma de bilhetagem, de custo, cobrança? Não. É menos complexo do que era, porque os planos têm preços fixos e tal, então é menos difícil, mas eles continuam tendo dificuldades, porque, como eu falei, né, a gente levantou mais de 1.000 preços diferentes para o mesmo serviço, e todo dia tem uma promoção, e o billing continua sendo um billing legado. Ele mudou a estrutura, mas ele ainda é um legado. Então, você tem lá o Ricardo que paga X reais por um plano específico. O Sérgio Weiner paga outro X por um plano parecido, com algumas peculiaridades. E igual ao Ricardo e ao Sérgio, mais 1.000 planos diferentes, com 40 milhões de consumidores, em média, cada operadora. E aí veio... Não vamos falar do coronavírus, vamos falar do Dia das Mães. Vem o Dia das Mães e tem uma promoção nova. Então, vai ter 1.001 planos, né? Então, você imagina um billing legado, com 40 milhões de contas para emitir todo mês, com 1.000 formas diferentes de cobrar a mesma coisa, e sempre tem alguma coisa nova. Não tem como dar certo. Sempre tem erro, né? Deixa eu fazer uma pergunta e uma provocação. A ViaW tem essa história que você nos premiou aí contando e vem aí trazendo a trajetória dela nesses últimos 8 anos, né? 12. 12 anos, os últimos 12 anos. Agora, tem a questão do meu plano, que é uma tentativa de ingressar num segmento, ainda que seja
no mesmo negócio, mas é um segmento diferente. Uma coisa é você trabalhar corporativo, outra coisa é você trabalhar consumo, que já é um movimento, mas a Via W cresce para onde? Daqui para frente. Como ela vai crescer? Ela vai expandir, pegar a experiência embarcada que ela tem em identificar modelos de melhoria numa área que ela domina e tentar estender isso como um modelo para outros braços de modelos de economia, usando toda essa experiência dos últimos 12 anos, para onde ela cresce? Então, Ricardo, também é uma pergunta que também vale alguns milhões. A gente tem no Brasil 300 e tantos clientes. Se a gente pegar as 1.000 maiores exame, isso em 10 anos. A gente tem mais 20 anos para fazer. Se a gente quisesse continuar do mesmo tamanho, além de repetir os projetos. Temos vários clientes que a gente já fez 4, 5 projetos, de ano em ano, de 2 em 2 anos. Mas não é só as 1.000. A gente, como falou no início, a gente atuava assim só em grandes empresas, a gente aumentou o nosso portfólio, a nossa segmentação. Então, a gente tem clientes hoje que gastam R$20.000 por mês, não só clientes tão grandes. E aí, se você for para clientes que gastam até R$20.000 por mês, você tem pelo menos mais 100.000 empresas no Brasil. Então, tem muito mercado ainda nesse modelo. Tem geografia. Assim, a gente, pelo menos uma vez a cada bimestre, a gente é exigido por algum cliente que tem operações fora do Brasil que quer que a gente faça lá também. A gente ainda não começou a fazer isso. É um pouco diferente do modelo de negócio do Brasil, telecom, fora daqui, mas na América é muito próximo, né? Não é tão diferente assim, na América Latina. Argentina, Chile. Isso. Então, Argentina tem mercado ali também. O nosso modelo de negócio ele pode existir em outras commodities também, né? Falando de pessoa jurídica. A gente já olhou aí energia, já olhou outras coisas que são próximas, né? Então, tem caminhos para verticalizar, né? Para fazer a mesma coisa em outras commodities. Mas a gente não está decidido ainda de qual dos caminhos que vai. A gente provavelmente vai testar um pouco geografia. Com certeza vamos expandir a nossa força comercial para segmentar, para pegar outras empresas também, né? E estamos já testando, pilotando outras commodities, mas isso é o que vai levar mais tempo, provavelmente, ainda mais agora, nesse momento. Qual é o modelo de gestão que tem na Via W? É um modelo mais Ambev, é um modelo mais Telecom? Algumas pessoas não conhecem. Vou usar duas grandes. Ambev, extremamente agressiva, tem uma parte errônea de achar que a Ambev trata mal as pessoas. Não, quem trabalha lá ama. E tem o modelo Nestlé, que é mais paternalista, mais conservador, mais a moda antiga. Ambos são bons. Cada um é uma cultura diferente. Qual é a cultura da Via W? Não, a Via W, se eu tivesse que escolher entre os dois, seria mais Ambev, mas não é exatamente isso. Assim, primeira coisa, a gente não tem o contrário do que o modelo Ambev. Não estou dizendo que a Ambev é assim, mas pelo menos as pessoas enxergam assim. Ninguém morre trabalhando na Via W. Ninguém trabalha 12/7, né? Não existe isso dentro do nosso negócio. A gente entende que se a pessoa está trabalhando das 7 da manhã às 11 horas da noite, ela está trabalhando errado. Ela não tá, alguma coisa ela não está fazendo certo, porque ela não deveria estar fazendo dessa forma, porque não é produtivo dessa forma. Por outro lado, a gente entende que as pessoas têm que sim que ter o máximo de dedicação, que só talento sozinho não funciona. Dedicação é importante, mas ela tem que ser feita da forma correta. E por um outro lado ainda, e aí a gente se aproxima do modelo Ambev, a gente acredita muito numa política de remuneração pelo sucesso, assim como nós somos remunerados, que as pessoas que trabalham com a gente também. Na Via W, todo mundo tem remuneração variável, mas todo mundo mesmo. Desde a pessoa que nos ajuda lá em manter o ambiente limpo, até a minha remuneração e de todos os sócios.
Então, a gente tem um modelo onde o que interessa para todo mundo é que a empresa tenha bons clientes, que paguem bem, que paguem em dia, que os projetos tenham muita economia para os clientes, porque aí todo mundo vai ganhar mais. Então, a nossa política de remuneração é muito mais próxima a esse modelo da Ambev, né? Por fim, o dia a dia de trabalho, a gente não tem parede, não existe... a gente diz que não tem pergunta burra, tem burro que não pergunta, né? E eu acho que a nossa principal filosofia é que é melhor segurar louco do que empurrar burro. Então, a gente tem bastante gente ousada, né, no melhor sentido da palavra, né? Então, basicamente é isso. Sérgio, antes de ir para o final, e eu gostaria de uma mensagem sua, a teu critério e valor, para a gente encerrar. Mas antes de encerrar, com esse advento de forçado, né, que todos nós estamos forçados, inclusive, a gente está fazendo agora uma entrevista que talvez pudesse ser pessoal, mas essa questão do home office, não home office, mas de usar a tecnologia a nosso favor, minimizando. Eu lembro que a última vez que nós falamos, você cruzou comigo, eu estava indo para Lexus, você disse, vi você na rua e me ligou, né? Isso. E essa questão de deslocamento, você mora num bairro pouco distante do teu escritório, tem que se deslocar todos os dias, assim as outras pessoas, e parece que caiu a ficha de que é possível trabalhar assim. Vocês da VW vão pegar carona nisso e rever a questão de ter espaços muito grandes e quando eles podem funcionar perfeitamente assim, e como que você vê que o mercado vai ver isso? Aí eu acho que isso não tem volta, né? Eu espero que a gente tenha esse aprendizado. Dentro da VW, uma das nossas promessas para o nosso cliente era tomar nenhum espaço dele e pouco tempo dele para fazer o projeto. E a gente sempre incentivou esse tipo de postura, justamente porque eu te falei, ninguém fica lá 12 horas por dia, muito pelo contrário. Então, as pessoas já exerciam um pouco disso, não como a gente está hoje, mas já exerciam, né? Então, isso só nos incentiva a fazer isso cada vez mais. Eu acho que para o mundo, né, para o mercado, para todo mundo, isso é... Todo mundo entendeu que funciona. Eu não vou mais no supermercado e não pretendo ir de novo. Estou tão satisfeito com o serviço que eu tenho agora de supermercado, mesmo com os problemas que eventualmente está tendo, que o pessoal está tendo que aprender, algum desabastecimento de alguma coisa aqui, outra ali, que eu entendi. Eu não gosto de supermercado, então eu entendi que eu vou usar isso para sempre, né? Viagem, assim, então eu acho que isso é o principal, é onde nós vamos ter que aprender mais, e algumas empresas aprender mais de agora em diante. Eu imagino que eu vou viajar muito menos a trabalho e que todo mundo vai viajar muito menos a trabalho. Funciona. A gente se obrigou a testar e o piloto funcionou. A gente, no nosso negócio, e é o que eu ouço de todo mundo que não teve um impacto direto todo mundo teve um impacto dessa crise, mas a companhia de aviação teve um impacto muito maior do que empresas de entrega, né? De logística. Mas, então, com todo mundo que a gente está falando no mercado, fora essas exceções de turismo, viagem e tal, está todo mundo trabalhando muito mais e muito. Não significa que está girando mais dinheiro, mas está trabalhando mais e está se trabalhando online. E todo mundo aprendeu a fazer isso e funciona, né? Assim, inclusive, não só que funciona, mas que é melhor. Você pode gravar uma reunião, como a gente está gravando a nossa conversa aqui, você está gravando, e você tem um documento da sua reunião, com a sua ata, com tudo pronto no final do... Aí não tem mal entendido, não tem vírgula mal colocada, não tem... Né? Então, se aprendeu, eu acho, e todo mundo já aprendeu que isso é muito melhor. Por outro lado, Ricardo, assim, tem o efeito, eu acho que vai ter um efeito da mola reprimida, né? Que é o mesmo o efeito que também acho que vai ter na economia. Concordo que nós vamos passar numa recessão, mas eu acho que na hora que liberar, vai ter alguns dias ali até de risco de gente, talvez, desculpe,
gastando o que não deveria porque está saindo de casa, né? Não sei se você viu a história lá, eu acho que não era Louis Vuitton, era uma outra dessas lojas de marca em Pequim que vendeu, se eu não me engano, 2,5 milhões de dólares ou de euro num dia. Né? Isso vai ter. Né? Eu sou um que, o dia que eu puder ir num restaurante, beber um vinho, que eu não gosto de cerveja, e comer num restaurante, eu vou. Do mesmo jeito que máscara vai virar nova t-shirt, né? Exato, também. Né? Então, acho que a coisa vai mais ou menos por aí. E qual... A gente está caminhando para o final agora, como eu prometi, mas a conversa está tão gostosa que a gente já passou até do tempo, mas o assunto rende porque é bom, né? Qual seria a tua mensagem? Ou seja, não receita de bolo, mas tua percepção sobre tudo isso que está acontecendo. Final. Eu acho que assim, o que eu acho mais importante, eu tento passar para todo mundo na minha empresa, na minha família, nos meus amigos, é uma coisa que eu vi. Eu não sou muito desses filósofos, desses caras que ficam na moda e tal, mas tem um deles que falou um negócio que para mim é de verdade muito importante e funciona porque é um pouco até do que a gente falava antes de começar a nossa conversa aqui, que é o aprendizado da persistência e do otimismo. É muito fácil ser pessimista. A coisa mais fácil é agora dizer, putz, cara, acabou, né? Não vai ter mais, não vai funcionar. Né? Para ser pessimista, você não precisa estudar, você não precisa ter informação, você não precisa ser dado, você só tem que se deprimir. Né? Para ser otimista é mais complexo. Você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que ter argumento. É difícil convencer um pessimista. Então, você tem que ter muito argumento, tem que entender do que está falando, tem que realmente se esforçar. Então, como eu não consigo, gostaria até de ser um pouco mais preguiçoso, um pouco mais relaxado em alguns momentos, mas eu não consigo, faz parte do meu kit. Eu acho que a gente tem que todo mundo tentar ser realista, não é louco, mas otimista. Tem que entender que o que está acontecendo é um período de tempo que está acontecendo com todo mundo. Dinheiro não floresce, né? Não existe isso de aparecer dinheiro, assim como ele não acaba. Né? Parou um período, o mundo deu uma pausa, o mundo não deu um stop. Né? O mundo deu uma pausa que vai trazer prejuízo, que vai demorar para recompor algumas coisas, mas elas vão acontecer e vão recompor, porque, assim como você acho que vai confirmar o que eu estou falando na história, né? A história é pendular, é assim que funciona. Às vezes o pêndulo vai mais para um lado, tá certo que ele pode ter quase girado, mas mesmo que ele gire, ele vai voltar. Né? Então, é isso, e é com todo mundo. Né? Acho que assim, é mais ou menos o que me falaram um dia, na primeira vez que eu perdi o emprego, me disseram, cara, não é contigo. Né? Esse problema não foi um problema teu. O problema, nessa primeira vez que eu perdi, conjuntural, a empresa estava tirando várias pessoas, eu fui uma delas que saí, que foi saído. Então, o problema não fomos nós, não somos nós, não dá para ficar procurando culpado, né? Não é o chinês. O problema o mundo estava mal preparado e, assim, se você olhar, tem uma grande surpresa que é o seguinte, né? O hemisfério norte está sendo muito mais impactado do que o hemisfério sul. Né? Não só a velocidade do vírus, mas a capacidade de atendimento, por incrível que pareça. Né? Então, assim, não tem o que fazer, tem que regaçar as mangas e trabalhar, sabe? Não dá para desistir, não dá para parar, porque o mundo vai continuar, o mundo não vai acabar. Tem uma pausa, não tem stop. Exato. Como o Ricardo Amorim, numa palestra dele, eu achei que ele foi muito feliz, que ele disse que depois de toda a crise é como se fosse um elástico. Aí você puxa, 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 ele desce, desce, desce. Quando chega lá embaixo e solta, ele vai lá para cima.
E é o que deve acontecer, né? É. Bom, Sérgio, eu te agradeço imensamente. Primeiro, por a gente Eu se que rever agradeço. dessa forma. Faz tempo que a gente, muitos anos, na verdade, que a gente não conversa tão extensamente, mas é gostoso, traz boas lembranças e fica aberto sempre para a gente discutir, conversar, trocar ideias, novidades. Como eu digo em todas as entrevistas que eu estou gravando, eu vou disponibilizar esse material no portal lá do Knowledge Center, onde as pessoas vão poder fazer perguntas. E aí, se tiverem perguntas, indagações, aí eu repasso para você e faço Perfeito. essa logística. Ou você também pode se inscrever lá, entrar e acompanhar. Tá Tá, bom? joia. Sérgio, Ricardo, muito obrigado, obrigado. prazer em te rever e vamos esperar que nos próximos dias a gente consiga estar pessoalmente juntos e vamos estar sim, com certeza. Vamos lá, até porque a gente está pertinho, né, um do outro aqui. Você está ali com o escritório na... que bairro é? Itaim, Ali é Itaim, Itaim, Itaim. né? Eu estou aqui no Isso, a 9 de julho. É sair do Morumbi, passar a Ponte Cidade Jardim, está lá. Tá bom, meu amigo? Um Prazer abraço muito grande, um abraço para a família e uma boa noite. para todo mundo aí também. Tchau, tchau. Tchau.